Bíblia, não sei se você vai conseguir achar, porque é um texto muito difícil, geralmente algumas pessoas não acham. Abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis. Geralmente algumas pessoas fazem confusão para achar o livro de Gênesis, né? Para aqueles que não sabem, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá, gente? Não adianta procurar no Novo Testamento que você não vai achar. Gênesis capítulo de número 3, esse texto é muito rico, é muita polêmica que cerca, não só esse texto, mas todo o livro de Gênesis, na verdade. O livro da criação, foi através desse livro também que o mundo foi dividido em dois pensamentos, em duas ideologias. Você tem o criacionismo, que acredita que Deus criou tudo a partir do nada, e nós cristãos, judeus, religiosos em si, acreditam nessa vertente do criacionismo, que existe um ser supremo que criou todas as coisas. Mas também vem o pensamento científico, que é o evolucionismo, que o mundo não foi criado do nada, existiram algumas coisas que contribuíram para a criação do universo, tem a sua explicação científica. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim o texto da palavra de Deus: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele dentre as árvores. Então o Senhor chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Então o Senhor disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendente dela, e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher disse, ele disse: farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Glória a Deus. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó
voltará. Que Deus nos abençoe com esse texto. A minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Irmãos, a partir desse texto nós construímos muitas ideias, ideologias, crenças, sistema de valores, criamos várias perspectivas a respeito da vida em si. E aqui a gente poderia levar esse texto para várias e várias vertentes, para várias e várias ideias. Se nós fizéssemos uma série de mensagens só em cima desse texto, acredito eu que passaríamos um mês inteiro e não esgotaríamos os assuntos que aqui ele apresenta. Então aqui nesse texto, cheio de mistérios, eu queria tirar algumas ideias para a gente pensar, mas partindo de um princípio. O princípio em que, a partir do versículo de número 6, Deus havia estabelecido uma ordem para aquele casal. Deus criou o jardim do Éden, perfeito, com tudo que tem direito, mas deixou uma ordem para eles, dizendo assim, vocês podem comer de tudo que tem aqui nesse jardim, mas só tem um lugar que você não pode nem tocar. Tem aquela árvore ali, e vocês não podem comer o fruto daquela árvore, essa é a minha ordem, mas as outras coisas você pode fazer. Mas aí a mulher se depara com a serpente, e quando a gente olha para esse texto, e aí existem algumas críticas a respeito dele, da mitologia que foi criada em cima desse texto, da perspectiva de como é que a serpente fala, como é que esse animal pode esboçar alguma reação humana. Mas na tradição judaica, os rabinos, quando vão falar sobre esse texto, acreditava-se que Deus criou a serpente com esse poder de falar e de interagir. Foi o único animal que Deus criou com o poder de falar. E ela não rastejava, ela andava em pé, ereta. Você imaginou isso, gente? Se a serpente já é perigosa, imagina a serpente andando. E ela andava assim, segundo a tradição judaica. E aí a serpente entra em diálogo com a mulher, e a mulher cai exatamente em uma coisa que nós caímos em muitos momentos da nossa vida. Porque o versículo 6 diz que a mulher viu, observou, olhou, que a árvore era linda, e que seu fruto parecia delicioso, e desejou. Mas ela não só desejou o fruto, porque a árvore era bela e o fruto era belo, e não sabemos que fruto é esse, tá, gente? Não foi a maçã, porque a maçã não é tão agradável aos olhos. Quando você olha, você não diz assim, eu olho para a maçã, é um desejo de comer, minha boca saliva. Não, era algo que realmente atraía, era algo que realmente o impulsionava, de maneira que ela viu, e preste atenção nos verbos do texto, ela viu, desejou, tomou, comeu e deu ao marido. Porque o que é bom a gente compartilha com quem a gente ama, né? Isso é um princípio prático. E aí, a partir disso, eu queria construir com os irmãos essa ideia sobre esse desejo. O texto deixa muito claro que ela desejou, e desejos nada mais são do que impulsos da vida. Existe um escritor irlandês, que na verdade ele morreu na França, ele foi conhecido mais como escritor francês. Esse escritor é chamado de Oscar Wilde. Já ouviram falar nesse escritor? Um grande escritor. E ele disse assim, que neste mundo há duas tragédias. Ele disse, uma é de não satisfazermos os nossos desejos, e a outra é de os satisfazermos. Existem duas tragédias na vida, uma é de você satisfazer o desejo, e a outra é de você não satisfazer esse desejo. Alguém controlado por desejos, vive como se nada fosse mais importante do que satisfazê-lo. O desejo atrai a nossa vida de tal forma que nos transformamos ao longo da nossa existência em seres desejantes. Somos movidos pelo desejo, somos impulsionados pelo desejo, e não há nada mais perigoso do que ter uma vida controlada por esse desejo. E aí a gente constrói, na verdade, algumas ideias, porque o problema não é você ter desejo. Desejo é importante, porque nos impulsiona para algumas coisas na vida. O problema
são os desejos terem você. Quando nós temos desejos, isso nos impulsiona porque nos remete para sonhos. Mas você já percebeu que o desejo nunca se acaba? Você tem um desejo de conseguir algo na sua vida. E aí você consegue esse algo na sua vida. E quando você acha que se sentiu pleno, você se apropria daquele objeto do desejo e você vê que aquilo ali não preencheu da forma como você achava. Aí você corre atrás de outro desejo. Lembra quando a gente tem aquelas vontades de viajar? Todo ano a gente tem vontade de viajar. A gente às vezes não faz, mas a gente tem vontade. E aí você vai, meu sonho é conhecer determinado lugar. Aí você vai lá, conhece. Quando você acha que volta satisfeito na vida, você ainda volta com vazio, porque você quer conhecer outros lugares. O desejo nunca se acaba. Somos seres desejantes. O desejo é importante, porque nos remete para sonhos. Sem sonho a gente fica parado, a gente não se move. Mas o problema são os desejos realmente nos terem. Adão e Eva, por serem movidos pelo desejo, caíram em muitas armadilhas na sua vida. Quando a gente olha para essa história, a gente percebe exatamente como a serpente colocou Adão e Eva em armadilhas. A partir dali, a vida deles só foi ladeira abaixo. A partir dali, a vida deles passou a não ter mais sentido. A partir daquele momento, a vida deles se abriu um abismo, um buraco, e eles não sabiam mais como resolver por causa dos desejos. Então, quando nós cedemos a esses nossos desejos, nos tornamos pessoas cegas, surdas, perdemos o senso do ridículo, porque estamos movidos por ele, e o que mais eu quero é satisfazê-lo. A psicanálise chama isso de pulsão. Pulsão de vida, pulsão de morte. A pulsão de vida é algo que eu desejo para que de alguma forma, de alguma maneira, traga um bem-estar para mim. A pulsão de morte é algo que eu desejo e que vai me destruir, mas mesmo assim eu continuo querendo. Quer ver um exemplo? Tomar Coca-Cola. Vai destruir você, não vai? Ou não vai, gente? Vai? Vai. Temos aqui a nutricionista que diz que vai. Mas por que a gente sabe que vai destruir a gente continua tomando? A gente sabe o que vai acontecer. Isso é pulsão de morte. Somos atraídos por coisas que nós sabemos que podem nos destruir, mas mesmo assim a gente continua desejando. Você já viu aquelas pessoas que gostam de esportes radicais? De luta, apanha feito condenado, vem com o joelho quebrado, vem com a cara rasgada. Mas você diz assim, você quer parar de lutar? Não. Pulsão de morte. Pessoa que gosta de voar de asa delta. Pulsão de morte. Você sabe que aquilo pode destruir você, mas o cara gosta da adrenalina. Pulsão de morte. Então, quando nós cedemos aos nossos desejos, podemos cair em muitas armadilhas na nossa vida. Então, por isso, precisamos ficar alertas para não deixarmos os desejos moverem a nossa vida. Uma coisa é o desejo, eu ter o desejo, outra coisa é o desejo me ter. Mas, pastor, quais são os perigos de sermos dominados pelo desejo? Por que o desejo é tão complicado quando nós não sabemos dominar, administrar? Porque desejo você tem, desejo eu tenho, e todos nós vamos ter ao longo da nossa vida. Agora, como eu administro esses meus impulsos e desejos ao longo da minha vida? E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, versículo de número 2, ele vai dizer assim: podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer, porque Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizer, morrerão. Aí a serpente diz o que para elas? Você não vai morrer. E o que é que ela faz? Ela come. Sabe o que o desejo faz com a gente? Porque ele é tão perigoso. O desejo nos leva a viver com esse sentimento de insatisfação o tempo inteiro. Se você olhar para o texto, você vai ver que Adão e Eva tinham o quê? Tudo. Eles tinham tudo. E eles tinham algo
muito mais valioso que nós hoje lutamos para ter, que é vida eterna. Deus os criou para serem eternos. Eles não tinham a possibilidade da morte. Não existia a possibilidade de morte para eles. Além da vida eterna, colocou eles plantados num jardim que tinham tudo. Não precisavam nem trabalhar para conseguir o sustento. Não precisavam mover nada. Eles acordavam e iriam curtir o paraíso que Deus havia criado. Deus dizendo assim: olha aqui, isso tudo é para você, dependa de mim, do meu favor, um presente que eu estou te dando, é seu, curta, aproveite. Mas aí a serpente chega para a mulher e diz assim: esse tudo não é o bastante, está faltando algo, tem que ter mais alguma coisa para vocês. Não são felizes de verdade, vocês não são plenos, vocês vivem uma incompletude dentro de vocês. Para vocês serem completos, vocês têm que ir e comer aquele fruto. E a mulher diz assim: nós vamos morrer. Nem sabia o que era isso. Deus falou que a gente ia morrer. Não, vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês vão sentir adrenalina correndo pelo corpo. Vocês vão ver o que é viver perigosamente. Vocês vão sentir o coração de vocês batendo mais forte. Vocês vão saber o que é vida de verdade, o que é viver, o que é aproveitar a vida. Esse tudo não basta. E sabe o perigo que o desejo faz no nosso coração? É que quando o desejo nos tem, nós olhamos para a nossa vida e sempre estamos insatisfeitos. Temos tudo para ser feliz, mas não somos. Por quê? Falta algo. O desejo faz a gente olhar para aquilo que nós não temos e negligenciamos aquilo que nós temos. Nós não queremos saber que temos tudo. Nós queremos saber que me falta alguma coisa. Eu quero saber que existe algo que eu ainda posso ter, que eu posso experimentar, que eu posso viver. Nem que eu jogue tudo para o alto, mas eu quero sentir isso. Eu quero passar por isso. E isso vai preencher, mesmo que seja momentaneamente, o vazio do meu peito, do meu coração. E aí eles se entregaram. Irmãos, não há nada mais perigoso do que satisfazer os nossos desejos. Porque os desejos, quando não são bem administrados, faz com que a gente olhe para a nossa vida e nos sintamos insatisfeitos com tudo. Tem aquela pessoa que reclama de tudo? Você olha para a vida da pessoa, a pessoa tem uma boa casa, tem um bom casamento, tem um bom emprego, tem uma boa família, está numa boa igreja, tem tudo, mas a pessoa vive numa insatisfação o tempo inteiro. Nada está bom. E aí eu pergunto: o que falta? Aí a serpente diz: falta aquele fruto que você não experimentou ainda. Mas isso vai preencher o vazio? Vai. E aí a gente cai. Por que muitas vezes nos envolvemos em tantas coisas em prol de um prazer? Porque achamos que aquilo vai satisfazer o nosso desejo, aquilo vai me tornar completo, feliz. E o inimigo sabe que nós não somos aqui nessa terra 100% felizes. Aqui não. Nós temos felicidade, nós temos alegria de Cristo, mas passamos por altos e baixos, sofremos. Tem dia que a gente não quer levantar da cama, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente se entristece, não temos condições de sermos felizes todos os dias. E é aí que o inimigo entra, para dizer assim: eu posso preencher esse vazio. Eu posso preencher isso que falta. Eu posso te dar algo que vai dar adrenalina dentro de você. E aí a gente passa a reclamar de tudo e de todos. E aí a gente passa a reclamar de tudo que nós temos. E aí a gente passa a não valorizar as coisas que Deus já nos deu. Porque sempre me falta algo. O que é que falta? Eu queria que você fizesse um exercício agora no seu coração. E você se perguntasse: o que é que me falta? Por que eu não consigo ser feliz com as coisas que eu tenho? Por que eu não consigo ser feliz com as pessoas que Deus colocou? Por quê? Se você não chegar a resposta nenhuma, você está deixando uma porta escancarada para que uma serpente possa oferecer para você algo que vai trazer para você um prazer no momento, mas disfarçado de um prazer eterno. Disfarçado de dizer assim para você: isso aqui vai preencher,
É disso que você está precisando, é isso que está faltando. Aí você se lança, aí você vai ver que aquilo que preenchia, vai preencher momentaneamente, e vai continuar com vazio no seu coração, e você vai perder muita coisa na sua vida. Então, irmãos, o desejo se torna perigoso, porque ele nos leva a esse sentimento de insatisfação com aquilo que temos. O tudo não bastava. Eu queria que a gente aprendesse a exercitar a prática da gratidão a Deus por aquilo que nós temos. E dizer a Deus: Deus, muito obrigado pela esposa que o Senhor me deu. É complicado. Olha, é difícil, tá? É complicadinho às vezes, mas obrigado. Senhor, obrigado pelo infeliz do marido que o Senhor me deu. É complicado o infeliz, mas foi o Senhor que me deu. Deus, muito obrigado pelo meu filho, que ele derruba os bancos da igreja o tempo inteiro. Obrigado, muito obrigado pelo que ele não deixa nada. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo frango que eu vou comer amanhã de novo. Já comi a semana toda, um ano passado inteiro, mas amanhã eu vou comer um pedaço de frango de novo. Obrigado, Senhor. A gente precisa aprender a exercitar a gratidão a Deus e agradecer a Ele por tudo que nós temos. Não olhar apenas para aquilo que me falta, porque sempre vai faltar algo. Mas nós olharmos para aquilo que Ele já fez na nossa vida e sermos gratos a Ele, porque aí aquele vazio, porque, irmãos, mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, existem pessoas vazias, mesmo sendo crentes, com a promessa de que Cristo iria preencher e preenche, mas aí Cristo ainda não se torna tudo, porque eu acho que sempre preciso de mais alguma coisa além dele para preencher o vazio. E diz aqui o texto que a mulher foi enganada exatamente porque ela tinha tudo, mas o tudo não era suficiente. E precisamos exercer a gratidão. Mas tem uma outra coisa que esse texto vai nos dizer. Quando nós lemos a partir do versículo 4, ele vai dizer assim: a serpente, né? É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. Olha a proposta, sabe o que está dizendo? Sabe por que o desejo é tão perigoso? Porque o desejo nos torna cegos para as consequências das nossas escolhas. Na verdade, a mulher ouviu, e eles ouviram assim: Deus disse, não comam. Mas aí, eles estavam tão cegos, que eles não conseguiram entender as consequências que aquilo iria ter. Quando veio a proposta, eles não viram a consequência. Quando veio a proposta, eles se lançaram, porque eles não pensaram nas consequências das suas decisões, e é isso que o desejo faz conosco. O desejo nos cega de tal forma que nós não conseguimos enxergar o que isso vai causar. Só conseguimos enxergar o momento. Não tem aqueles momentos que a gente diz assim: eu agi por impulso, eu fui impulsionado a isso. Mas tem muitos momentos que nós refletimos. Tem muitos momentos que nós temos tempo para rever. Tem muitos momentos que nós podemos refletir melhor. Porque quando nós refletimos melhor, nós pensamos nas consequências que isso vai trazer para a nossa vida. Mas aí a gente não calcula o prejuízo. A gente não calcula o custo que isso vai dar. Nós queremos apenas satisfazer. Nos envolvemos em situações humilhantes. Podemos, na verdade, destruir a nossa reputação, a nossa família, o nosso casamento, nossas amizades. Podemos manchar a nossa história. Mas quando estamos diante do desejo e do objeto de desejo, nós não nos preocupamos com as consequências, ficamos cegos. E aí a grande questão que nós podemos ver é que depois não adianta você chorar o leite derramado, porque as consequências, elas virão. As consequências das nossas escolhas virão. E não temos como nos isentar das consequências, por causa de um impulso. Por causa de um impulso, quantas vezes a gente não destruiu amizades?
Por causa de um impulso, quantas vezes, no momento em que nós deveríamos ficar calados, nós falamos por causa de impulso? Foi maior do que nós, né? É maior do que a gente. Aí a gente fala, aí a gente acaba com a amizade, a gente tira a gente da igreja, a gente destrói as pessoas, porque agimos por impulso. Quantas vezes podemos evitar tomar uma decisão e a gente não evita, porque a gente não pensa nas consequências que isso vai trazer. Adão e Eva não pensaram nas consequências que as consequências foram complicadíssimas para a vida deles. As consequências vieram de uma forma avassaladora, e foram 3 consequências cruéis. 3 consequências cruéis. Primeira, para vocês mulheres. Imagina, eu fico imaginando, gente, se tem gente que tem filho até dizer baixa sentindo dor, você imagina se essas mulheres não sentissem dor. A quantidade de filho que ia ter no mundo. Com dor, tem 20. Com dor, quero mais não, depois do 15º, aí vem mais 5. Minha avó teve 17 nesse negocinho, não vou, veio 17. E com dor, imagina se não tivesse. Eu acho que essa foi uma consequência complicada. Consequência para o homem, qual foi a consequência para o homem? Trabalhar. Pense num negócio complicado. Ele vai dizer assim, eu te dei tudo, mas não bastou, então você vai ter que lutar agora, do suor do teu rosto comerás, você vai ter que trabalhar para poder comer aquilo que você tinha de graça. E nós vamos trabalhar para sempre. Ou seja, ele já estava antecipando que iríamos chegar a um período que a gente não iria mais se aposentar. Já estava, e você se aposenta, ainda você continua trabalhando. Porque não dá, porque você se aposenta, você acha, agora eu vou ficar bem, aí seu salário é cortado pela metade. É cortado os seus benefícios, é cortado um monte de coisa. Ainda colocou a mulher junto para trabalhar, né? Hoje ainda tem isso. Antes não tinha, o cara tinha que trabalhar sozinho. Então essa é uma consequência. Uma das primeiras pessoas que eu vou querer ter uma conversa quando eu chegar lá, se ele estiver lá, porque eu vou estar em nome de Jesus, mas eu não sei se ele vai estar, mas deve estar, né? Está aqui, vai ser com esse cara. Esse cara vai ser o primeiro que eu vou conversar. Exatamente porque tomou uma decisão que arruinou toda uma geração. Irmãos, percebe a importância de uma decisão errada? Uma decisão errada pode arruinar toda uma geração. Uma geração pagou o preço por causa de uma decisão errada. E quantas decisões erradas nós tomamos que fazemos pessoas pagarem o preço pelas decisões erradas que nós tomamos. Se nós sofrêssemos sozinhos pelas decisões erradas que tomamos, ok. Mas não, as decisões erradas que tomamos faz ferir toda uma geração. Famílias sofrem, amigos sofrem, igrejas sofrem, vizinhança sofre, toda uma geração sofre por causa de uma decisão errada. É por isso que nós precisamos administrar os nossos desejos, para que a gente pense nas consequências que uma decisão pode gerar na vida de muitas pessoas, porque a gente não pensou, a gente só quis satisfazer o nosso desejo, só queríamos satisfazer os nossos impulsos, e aí a gente destrói tudo, porque a gente não pensa nas consequências. Irmãos, claro que isso é fruto de uma sensação de vazio do ser humano, mas precisamos ter muito cuidado e ficar alertas com essas consequências. Mas o desejo nos cega. Mas quando nós administramos, quando nós somos impulsionados a fazer, nós não fazemos. Nós refletimos, porque a gente diz assim, quem vai sofrer com isso? Vai ser só eu? Ok, se for só você, vá lá e faça. Mas se você vê que você vai acabar com uma geração, com a família inteira por conta dessa decisão, pense e muito. Porque se você nos quebrarmos sozinhos, é uma coisa, mas dificilmente vamos nos quebrar sozinhos. Porque nós vamos arrastar muita gente conosco. Então pense, antes das decisões que você vai tomar, em busca de satisfazer um desejo que você já sabe
que é momentâneo, que você já sabe que é só um momento que vai passar. O que eu faço, pastor? Fuja. Não aguenta? Fuja. Eu vou ser covarde? Prefira ser covarde, a ter que tomar uma decisão que vai arruinar a vida de toda uma geração. A maior covardia que você pode fazer é você, por causa de uma decisão, arruinar toda uma família, por causa de uma decisão sua. Isso é covardia. E não fugir, para você evitar que toda a sua geração sofra por causa de uma decisão. Mas tem uma outra coisa que esse texto vai dizer. Esse texto vai nos levar a dizer, a partir do versículo 11, ele vai narrar aqui para a gente algumas coisas. Ele diz assim: quem disse que você estava nu? Aquele diálogo, né, que Deus fez com eles, em relação a que eles abriram os olhos, viram que estavam nu, e diz assim, versículo 11, quem lhe disse, ou quem disse que você estava nu? Perguntou Deus, você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Aí o homem respondeu, foi a mulher que o Senhor me deu. Lembra que eu estava sozinho, tranquilo? Eu nem pensava, nem para a árvore eu olhava. O Senhor disse que não era, o Senhor disse para a gente que não era para comer, nem olhar para a árvore, não foi? Eu nem olhava para a árvore, mas a mulher que o Senhor me deu, que tirou da minha costela, que formou, que disse que eu não podia ficar sozinho, foi ela. Aí Deus olha para a mulher, e a mulher diz o quê? Não, foi a serpente. Eu não tenho nada a ver com isso. O Senhor até falou mesmo, mas a serpente que eu achei que era enviada do Senhor, porque foi o Senhor quem criou, então eu achei que talvez o Senhor tivesse pensado melhor, talvez eu achei que o Senhor tivesse mudado a sua decisão, e aí eu peguei a serpente disse que eu posso, e eu fui. E aí a gente vai fazendo o quê? Transferindo culpa. Irmãos, sabe por que ceder a um desejo e administrar mal um desejo é tão perigoso? Porque o desejo nos leva a transferir a culpa pelas decisões erradas que nós tomamos. Quem foi que tomou a decisão de comer do fruto que Deus disse que não era para comer? A decisão foi de quem? De Adão e Eva. Porque Adão poderia muito bem interferir, ou não podia? Ele tinha autoridade, ele podia dizer assim, não, serpente aí é doida, tá? Dá conversa não, vem para cá, mas ele não foi, ele não fez. E aí a gente culpa as mulheres hoje, né? Eva, que não, ele podia interferir. Mas aí o que acontece? Foi a mulher que o Senhor me deu. O que foi a mulher disse? Foi a serpente. Se perguntasse para a serpente ia acusar outra pessoa, dizendo, foi eu não, acho que foi um pássaro. Eu não tenho nada a ver com essa serpente, é mentirosa. O inimigo é mentiroso, poderia inventar. Mas sabe que muitas vezes nós não assumimos a nossa parcela de culpa? Nós sempre temos que ter um culpado para as coisas que nós vivenciamos. Somos errados por tomar as nossas decisões, somos errados por ter caído em tentação, somos errados por ter cedido a um desejo, mas eu nunca estou errado. O errado é sempre o outro. E aí eu transfiro, eu não assumo responsabilidade, porque nós precisamos, como servos de Deus, assumir a culpa, dizer, Deus, eu errei sim, fui eu quem quis fazer isso, eu fui atraído por isso, e aí eu cedi, e aí a remissão virá na nossa vida. Agora, a partir do momento que eu fico querendo achar um culpado para as decisões erradas que eu tomei, eu vou sofrer muito mais as consequências que isso vai trazer. Consequência já vai ter, mas o peso é muito maior quando eu não assumo, porque eu sempre vou procurar alguém para culpar. Eu estou assim por causa de você, eu cedi porque você fez, eu estava no meu momento de fragilidade, e aí eu fui e foi você, a culpa é sua, mas quem cedeu foi você. Mas a gente nunca quer encontrar um culpado dentro de nós. O culpado está fora, é sempre alguém, é sempre uma coisa, mas nunca sou eu. E aí o texto nos revela algo impressionante, é que quando somos movidos pelo desejo, não assumimos a nossa parcela de culpa, e isso faz com que a gente transfira a culpa para os outros e até para Deus.
que foi que Adão disse? A mulher que tu me destes. Porque quando a gente não consegue arrumar um culpado para o nosso problema, a gente culpa Deus. Foi o Senhor quem me deu. Foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem permitiu. Então o Senhor é culpado por tudo que eu estou passando. Porque nós sempre queremos distribuir a culpa. Nós nunca colocamos os nossos pés no chão e assumimos a culpa. Eu errei. O erro foi meu. Eu caí sim na tentação. Eu cedi ao desejo. Fui eu quem quis mesmo. Não. Foi sempre alguém que me impulsionou. E essa é uma das maiores tragédias que existe na humanidade. E isso destrói muita coisa. Porque a gente não assume a nossa culpa. Então, irmãos, se cairmos em ciladas, devemos assumir a culpa pelas nossas decisões. Isso vai te libertar, mas vai te aprisionar, enquanto você estiver querendo arrumar um culpado. Sabe quem é o culpado? Se olhe no espelho, e você vai ver quem é o culpado, pela maioria das coisas que você enfrenta. O culpado sou eu, o culpado é você, o culpado é cada um de nós, porque quem cedeu fui eu, quem realizou fui eu, quem quis fui eu. Então eu preciso assumir essa culpa. A remissão vem quando eu reconheço que sou pecador. E aí a graça de Deus atua na minha vida. E eu sou remido pelo sangue de Jesus. Eu queria concluir a reflexão, diante de tanta coisa que esse texto tem, gente. A grande pergunta que nós fazemos é: como podemos administrar bem os nossos desejos? E a partir do versículo 16, que mostra todas as consequências, nós chegamos a duas conclusões. A primeira delas é quando compreendemos que toda e qualquer decisão tem consequências. Sabe quando é que eu vou conseguir administrar os meus desejos? Quando eu olhar e pensar mais nas consequências que isso vai trazer, do que satisfazer a minha vida naquele momento. E a outra coisa que esse texto vai mostrar para a gente, é que como é que eu posso administrar bem os meus desejos? É quando eu desenvolvo um sentimento de gratidão. Sabe por que Adão e Eva caíram em tentação? Porque eles não eram gratos por tudo que Deus tinha dado para eles. Veja quanta coisa Deus te deu, meu irmão. Olhe para a sua vida agora. Não há ninguém aqui hoje, neste templo, que diga assim: eu não tenho nada na vida. Não há ninguém aqui que possa dizer isso. Isso eu garanto. Não há ninguém aqui que possa dizer: eu não consegui nada na minha vida, eu não realizei nada, eu não tenho nada. Não há ninguém aqui que diga isso. Mas eu queria que você olhasse agora para o que você tem. Olha para o que você tem. Olha para a família que Deus te deu. Olha para a casa que você tem. Pastor, é alugado, você está na rua? Deus te deu condições para pagar teu aluguel. Olha para o emprego que você tem. Não é o emprego que eu quero, mas você está empregado. Amanhã tem muita gente que vai atrás de emprego e muitas nem vão conseguir. E você tem de onde tirar seu sustento. Olhe para a sua mesa e veja as coisas que Deus colocou nela. Não é tudo o que eu quero, mas você está passando fome? Tá? Não. Porque Deus cuida de você. Deus sustenta você. Deus põe a comida na sua mesa. Por mais difícil que seja a vida, Deus sempre arranja um escape. Porque a nossa vida pertence a Ele, depende dEle. Então agradeça pelo que você tem. E aí, quando você é grato pelo que você tem, pelo que Deus te deu, as propostas do mundo vão surgir. Você pode até se sentir atraído para isso, mas você coloca o pé no freio e diz: eu não vou jogar tudo fora por causa de um momento. Por causa de um momento, eu não posso perder bênçãos eternas. Por causa de prazeres temporários, nós perdemos bênçãos eternas. Porque Deus disse para Adão: do pó viestes, para o pó voltarás. A partir de agora, a sua vida terá um fim. Talvez Adão pudesse olhar para Deus e dizer: eu não morri, eu comi e não morri. E Deus: calma, vai chegar. Você veio do pó e você vai voltar para o pó. Você vai ter um fim aqui nessa terra, nessa existência. Por causa de um momento, perdeu bênçãos
eternas. Não jogue fora a sua família, não jogue fora a sua vida por causa de momentos, porque são apenas momentos, vão passar, e que a graça de Deus nos sustente. Queria convidar você a ficar de pé, e você pensasse na sua vida nesse momento, que o seu desejo seja de